Oi, gente! A aula de hoje é sobre os valores máximo e mínimo de uma função. Esse material aqui é baseado na seção 4.1 do livro do Stewart. Bem, a motivação para olhar para os valores máximo e mínimo de uma função é uma das grandes aplicabilidades do cálculo diferencial. Tá? E a motivação vem de problemas de otimização. Por exemplo, você pode querer encontrar a forma de uma lata que minimize o custo de produção da lata, ou o preço da passagem de ônibus que maximiza o lucro. Se você aumentar muito o preço, menos gente vai pegar a condução. Se você diminuir muito o preço, mais gente pega a condução, mas talvez o seu lucro diminua. Então, achar o ponto ótimo é um problema de otimização e é um problema em que você pode aplicar essa teoria de máximos e mínimos via cálculo diferencial. Então, vamos começar com uma definição. Considere uma função f de x. Dizemos que f tem um máximo absoluto ou global, e essas duas coisas são sinônimos, num ponto C, se f de c for maior ou igual a f de x, para todo x no domínio da função. Respectivamente, dizemos que f tem um mínimo absoluto ou global em C, se f de c for menor ou igual a f de x para todo x no domínio de f. O valor f de c, no máximo ou no mínimo global absoluto, é chamado de valor máximo, respectivamente valor mínimo absoluto ou global. Não é que a gente toda vez vai falar assim, acha o ponto, o máximo absoluto ou global. Não, a gente vai dizer assim, acha o máximo absoluto, acha o máximo global, acha o mínimo absoluto, o mínimo global. É a mesma coisa. A gente vai usar essas duas terminologias intercambiavelmente. O ponto C, onde o valor máximo ou mínimo global ou absoluto é atingido, é chamado ponto de máximo ou ponto de mínimo, respectivamente. E o conjunto dos valores máximo e mínimo são chamados de extremos ou valores máximos e valores extremos. Tem um outro conceito importante, que é o conceito de máximos e mínimos ou extremos relativos ou locais. Então, o que acontece? A definição é exatamente a mesma, exceto que, ao invés de ser para todo x do domínio da função, é para todo x perto de C. Perto de C significa num intervalo em torno de C. Então, eu tenho aqui o ponto C em algum lugar, aqui C, e eu vou olhar para x no intervalo em torno de C. Então, se para todo x no intervalo contendo o ponto C, você tiver f de c for maior ou igual a f de x, para todos esses x's, eu digo que C é um máximo local ou máximo relativo. Tá? Se para todos os x's perto de C, dentro do intervalo contendo C, f de c for menor ou igual a f de x, ou melhor, f de x for maior ou igual a f de c, para todos esses x's, então C vai ser um mínimo local da função f, ou f vai ter um mínimo local em C. Tá? O valor f de c passa a ser um valor máximo local ou um valor mínimo local. A palavra relativo é menos utilizada, a gente costuma utilizar mais local. Tá? E eu digo que C, o ponto onde esse máximo ou mínimo local é atingido, é o ponto de máximo ou mínimo local. Tá? De novo, a gente fala em extremos ou valores extremos locais. Vamos considerar esses 4 exemplos aqui que eu desenhei e vamos olhar o que a gente pode dizer em termos de máximos e mínimos locais e globais. Tá? Então, olha esse exemplo daqui, esse primeiro exemplo daqui. Veja, aqui você não tem nem máximo nem mínimo global desta função. Por quê? Porque quando x vai para menos infinito, essa função cresce, ela vai para mais infinito. E, portanto, não tem assim, um maior valor possível, ela vai embora. E quando x vai para mais infinito, essa função está aparecendo e embora para menos infinito do mesmo jeito. Né?
Então, essa função não parece ter nem máximo nem mínimo global. Tá? No entanto, claramente, este ponto, este topo de morro e esse topo de morro aqui são máximos locais, são pontos de máximo. Esses aqui são pontos de máximo locais e esses valores aqui são valores máximos locais. E a gente diz que a função tem um máximo local neste ponto do morro e neste ponto do morro. Porque os valores da função ficam todos abaixo deste valor se você olha pertinho deste ponto. E ficam abaixo deste valor se você olha pertinho desse ponto. Aqui é muito interessante porque, claramente, este valor máximo é maior do que este. No entanto, localmente, se você olha somente perto deste ponto, os valores da função estão todos abaixo deste valor. Neste exemplo aqui é o contrário. Nesse exemplo, o maior valor possível que essa função parece atingir é atingido justamente neste ponto. Tá? E este é o valor. Então, este é o valor máximo global, e este aqui é o ponto de máximo global. Olha para esse exemplo. Esse exemplo aqui eu assinalei os valores mínimos locais. Novamente, a função vai para mais infinito em x tendendo a menos infinito e vai para menos infinito quando x tende para menos infinito. Então, esse valor aqui tem um monte de pontos onde os valores são menores do que esse. No entanto, pertinho deste ponto daqui, os valores da função estão todos acima deste valor. O mesmo vale aqui. Então, em suma, um ponto de mínimo local é um vale local. É um negócio que parece um valezinho local. Né? Um ponto de máximo local é um morrinho local. Tá? E aqui você tem um ponto de mínimo global ou absoluto. Bem, o teorema do valor extremo nos garante que, se você tiver uma função f que é contínua no intervalo fechado, é muito importante que o intervalo seja fechado. Tá? O intervalo fechado AB em R, contínua, então ela necessariamente tem que assumir o seu máximo e o seu mínimo globais dentro do intervalo AB. Ou seja, se eu tiver uma função f contínua no intervalo fechado, então essa função tem o valor máximo e valor mínimo globais referentes ao intervalo AB, tá? E esse valor global e valor máximo, valor global mínimo é atingido dentro do intervalo AB. Então, a próxima pergunta óbvia é: como é que a gente encontra? Da feita que tem um teorema que garante que tem um máximo global e tem um mínimo global, como é que a gente encontra? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: será que ele é único? Bom, é mais fácil responder essa segunda pergunta. Não. Para vocês verem isso, basta considerar uma função constante. Se eu tiver uma função que é constante no intervalo AB fechado, primeiro, essa função obviamente é contínua. Segundo, ela tem os mesmos valores o tempo todo, dentro de todo o intervalo AB. Então, o maior valor possível dentro do intervalo AB é aquela constante. E o menor valor possível também é aquela constante. E esse valor maior possível e menor possível é assumido em todo o intervalo AB. Tá? Então, certamente que esse teorema do valor extremo não está dizendo que esses valores máximo e mínimo globais vão ser únicos, mas está dizendo que eles existem e a gente tem que, então, procurar qual é a ferramenta que a gente vai usar para encontrar. Olha só, uma dica que a gente tem sobre o que pode estar acontecendo no máximo e mínimo local, tá? É que a gente olha aqui para aquela ideia dos vales e dos morros. E uma característica que a gente vê é que com o vale, a reta tangente tem que ser horizontal. E com o morro, a reta tangente também é horizontal. Então, parece que toda vez que você tem um vale ou um morro, a reta tangente ela é horizontal. Né? E, de fato, isso é garantido pelo Teorema de Fermat. O Teorema de Fermat diz assim: seja f uma função qualquer que tenha um valor extremo local num ponto C. Tá? Então, esse valor extremo local pode ser
o valor máximo local, pode ser o valor mínimo local, não interessa. É só um extremo local. Tá? Então, se a função for diferenciável neste ponto, nesse ponto do extremo local, isto é, se existe a derivada f' de c, então necessariamente essa derivada é zero. Ou seja, isso que a gente está observando aqui, de fato é sempre assim. Se você tem um extremo local, então você tem reta tangente horizontal. Bom, vou tentar explicar para vocês o porquê do Teorema de Fermat. Tá? Então, para a gente entender o Teorema de Fermat, a gente tem que olhar para o quociente de diferenças. E lembra que o quociente de diferenças, o que ele é o quociente angular das retas secantes próximas da reta tangente. Tá? Bem, suponha primeiro que o f de c seja um máximo local, um valor máximo local. Então, isso significa que perto de c, f de x é maior ou igual, f de x é menor ou igual a f de c para todos os x perto de c. O f de c é o maior valor atingido ali perto de c. Tá? Então, se você pegar x maior que c, x menos c vai ser maior do que zero, e f de x vai ser menor ou igual a f de c se o x for maior do que c, porém pertinho de c. E, portanto, quando você olha para esse quociente, essa diferença vai ser negativa, o denominador vai ser positivo, então o resultado, o quociente, vai ser negativo. Por outro lado, se você vier pela esquerda, x menor que c, x pertinho de c, x menor que c, x menos c agora é negativo. Mas o f de x ainda é menor ou igual a f de c. E, portanto, o denominador vai ser negativo, o numerador vai ser negativo, o quociente vai ser positivo. Tá? Quando você toma um limite, quando x tende a c, você pode estar vindo pela direita ou pela esquerda. Então, pela direita o limite é negativo, pela esquerda o limite é positivo. Ou seja, o único número que é ao mesmo tempo positivo e negativo é zero. Tá? Ok. Isso aqui é o caso de f de c ser um máximo local, um valor máximo local. Se f de c for um valor mínimo local, aí você vai ter desigualdades ao contrário. X menos c positivo, x maior que c, f de x agora é sempre acima de f de c para x perto de c. Então, f de x menos f de c vai ser maior ou igual a zero. Então, esse numerador sempre vai ser maior ou igual a zero, no caso de f de c ser um valor mínimo local. Tá? E o denominador, pela direita, é positivo e pela esquerda é negativo. Ou seja, esse quociente, quando o x vem para c pela direita, esse quociente vai para um número maior ou igual a zero. E quando o limite, quando o x vai para c pela esquerda, esse quociente vai virar um número menor ou igual a zero. Então, o único número que é ao mesmo tempo maior ou igual a zero e menor ou igual a zero é zero. Por isso é que a gente verifica que vale o Teorema de Fermat. Vamos ver o Teorema de Fermat em ação. Então, o Teorema de Fermat em ação é assim. Eu pego a função y igual a f de x, que é x menos 1 ao quadrado vezes x mais 2 ao quadrado. Então, para começo de conversa, como isso aqui é um produto de quadrados, é sempre maior ou igual a zero. Os valores são sempre maiores ou iguais a zero. Tá? Além disso, f de x, onde é que f de x se anula? Quando ou x menos 1 ao quadrado é zero, ou x mais 2 ao quadrado é zero. Esse aqui é zero em x igual a 1, esse é zero em x igual a menos 2. Então, o gráfico dessa função é um negócio com essa cara. Tem duas raízes, em menos 2 e 1, e ele é sempre maior ou igual a zero. Ok. Bom, para eu identificar exatamente onde é que são esses morrinhos e esses vales, eu calculo a derivada. A derivada dá... Isso aqui é um produto de dois fatores, então eu vou segurar o x mais 2 ao quadrado e derivar o x menos 1 ao quadrado. Então, a derivada dá 2x menos 1, que é a derivada do quadrado, vezes a derivada do que tem dentro, que é 1. Então, é 2x menos 1, x mais 2 ao quadrado. Agora, seguro x menos 1 ao quadrado e derivo x mais 2 ao quadrado. Então, dá 2 vezes x mais 2, isso aqui x mais 2. 2x menos 1 ao quadrado vezes 2x mais 2. Agora, eu vou botar em evidência 2x menos 1 vezes x mais 2, porque isso aqui é um fator em comum desses dois termos.
Então, 2, isso aqui fica 2 vezes x menos 1 vezes x mais 2, que multiplica x mais 2 daqui e x menos 1 daqui. Tá? Esse daqui veio para cá e esse veio para cá, um deles. Né? Então, deu 2 vezes, aqui é x menos 1. 2 vezes x menos 1 vezes x mais 2 vezes 2x mais 1. Tá? Onde é que f' de x é zero? Apenas quando este fator, esse termo for zero, ou seja, x igual a 1, não menos 1, x igual a 1, ou quando esse termo daqui for zero, que ocorre em x igual a menos 2, ou quando 2x mais 1 for igual a zero, o que ocorre em x igual a menos 1 meio. Então, você tem x igual a menos 2, x igual a menos 1 meio e x igual a 1. E aí, pelo desenho, a gente vê que esses 3 pontos são exatamente os pontos onde você tem extremos locais. O ponto x igual a menos 2 e x igual a 1 são pontos de mínimo locais. E o ponto x igual a menos 1 meio é um ponto de máximo local. Observe que ele é máximo local, ele não é máximo global, porque a função vai embora para mais infinito, em mais ou menos infinito. Então, aqui deu certinho. Você acha os pontos onde a derivada é zero, você identifica os extremos locais. Mas veja, muito cuidado. O que o teorema de Fermat diz é que se você tiver extremo local, se a função for derivável, a derivada é zero. E aqui a gente está tentando aplicar o contrário. A gente está tentando achar os pontos onde a derivada é zero e concluir que são extremos locais. Tá? Isso aqui é o sentido errado da implicação. Por outro lado, a gente está guiado aqui por um exemplo cujo desenho a gente consegue fazer mais ou menos facilmente. Então, calha que a gente está certo. Mas nós vamos ver no próximo exemplo que nem sempre as coisas são assim tão simples. Agora tem o por outro lado. Por outro lado, está aqui um exemplo de uma função, um gráfico, aqui com uma reta tangente horizontal em x igual a zero, que não tem um valor extremo local em x igual a zero, nem local nem global. A função f de x igual a x ao cubo. A derivada dela é 3 vezes x ao quadrado. Em zero, ela vale zero. É só substituir x igual a zero, 3 vezes zero ao quadrado é zero. De fato, ela tem essa reta tangente horizontal aqui em x igual a zero. No entanto, você tem valores menores do que zero se você tiver à esquerda de zero e maiores do que zero se você tiver à direita. Então, não é valor extremo local ou muito menos global. Ainda, você pode ter um valor extremo local, e inclusive até global, num ponto onde f não seja derivável, onde não exista a derivada. Então, isso é o que acontece, por exemplo, quando você olha para y igual a módulo de x. Y igual a módulo de x igual a f de x, essa função f ela não é diferenciável em zero. Lembra? Se você calcula o quociente de diferenças, pela esquerda ele vai para menos 1 e pela direita ele vai para 1. Ou seja, não existe limite do quociente de diferenças. Portanto, f' de zero não existe. No entanto, essa função claramente tem um valor mínimo global em x igual a zero. Tem um mínimo global em x igual a zero. Por quê? O módulo de x é maior ou igual a zero para todos os x's e é igual a zero em x igual a zero. Tá? Então, isso aqui diz que o teorema de Fermat não é o fim da história. Bem, dizemos que um ponto no domínio de f é um número crítico se a derivada de f em c é zero ou se não existe a derivada em c, se f não é diferenciável no ponto c. Então, um ponto é um ponto crítico ou é um número crítico se, primeiro, ele está no domínio da função, segundo, ou a derivada existe e é igual a zero, ou a derivada não existe. Muito bem. Então, seja f uma função no intervalo fechado AB em R contínua. O teorema do valor extremo nos garante que para essa função f, os seus valores máximo e mínimo globais são atingidos. Em outras palavras, existem pontos entre A e B, maiores ou iguais a A, menores ou iguais a B, onde f daquele ponto é o maior valor possível da f nesse intervalo
e f do outro ponto é o menor valor possível da f naquele intervalo. Então, como é que a gente faz para achar esses pontos? Bom, eu vou olhar para o intervalo aberto AB. Dentro desse intervalo aberto, você tem duas possibilidades. Ou a função é diferenciável num ponto, ou a derivada não existe. Ou existe ou não existe. Se a derivada existe, eu posso identificar os pontos onde a derivada é zero. Porque se for extremo, o valor máximo ou mínimo global, em particular é local, e portanto a derivada é zero. Tá? Então, eu identifico a coleção dos pontos onde a derivada é zero. E aí eu olho a coleção dos pontos onde a derivada não existe. Em outras palavras, eu identifico os números críticos. Boto tudo dentro de um saco. Esse saco se chama números críticos. Tá? E aí, se eu não estiver olhando para o intervalo aberto, é porque eu estou olhando para os extremos do intervalo. O ponto A e o ponto B. Aí, próximo passo. Eu vou avaliar a função f em todos os números críticos e nos extremos do intervalo. Por quê? Eu tenho garantia de que existe um valor máximo global, existe um valor mínimo global e estes pontos de máximo e pontos de mínimo globais estão entre os números críticos e os extremos do intervalo. É isso que eu descobri. É que para ser ponto crítico, para ser ponto de máximo ou de mínimo global, ele tem que ser ou o número crítico ou o extremo de intervalo. E aí eu identifico o maior de todos e o menor de todos, o maior valor de todos e o menor valor de todos, e os pontos onde esse maior e menor valor são atingidos. É assim que a gente faz para encontrar esse valor máximo e mínimo globais dentro do intervalo fechado. Bom, vamos ver aquela receita ali em ação. Então, olha para essa função aqui, f de x é x ao cubo menos 3x mais 1 no intervalo 0, 3 fechado. Bom, para vocês podem dizer assim, professora, mas por que esse intervalo aqui? Essa função x ao cubo menos 3x mais 1, o domínio dela é a reta toda. Por que eu só vou olhar para x entre 0 e 3? Porque eu vou procurar extremos globais dessa função restrita ao intervalo fechado 0,3. Que eu quero usar o teorema do valor extremo e depois usar o meu receituário de onde procurar os valores extremos. Então, eu vou olhar para esta função restrita a esse domínio, ou seja, o domínio da função que eu estou considerando é o intervalo 0,3. Não é o domínio da função x ao cubo menos 3x mais 1. É o domínio da função f que eu estou interessada, que é esta função x ao cubo menos 3x mais 1 restrita a x pertencente a 0,3, fechado. Bem, essa função ela é diferenciável na reta toda. Então, em particular, ela vai ser diferenciável no seu domínio, exceto nos extremos. Por que uma função não pode ser diferenciável nos extremos? Porque eu não posso aproximar o extremo zero, por exemplo, eu não posso aproximar ele pela esquerda, dentro do domínio de f. E eu também não posso aproximar a outra ponta, o x igual a 3, pela direita, dentro do domínio da função. Então, quando a função tem um domínio que é um intervalo fechado, os extremos não podem ser aproximados e, portanto, aquele limite de coeficiente de diferenças naturalmente é um limite lateral. Tá? E aí, essa história toda de teorema de Fermat para limite lateral não vale. Bem, então eu vou calcular a derivada de f, mas eu estou olhando agora para x no intervalo aberto, 0,3, na hora que eu calculo a derivada de f. A derivada de f é a derivada de 3x² menos 3, é a derivada de x ao cubo menos 3x mais 1, tá? Derivada de x ao cubo é 3x², derivada do menos 3x é menos 3, derivada de 1 é 0. Então, a derivada ficou sendo 3x² menos 3, que é a mesma coisa que 3 vezes x² menos 1, que é 3 vezes x mais 1 vezes x menos 1. Portanto, f' de x é 0 apenas se x igual a menos 1 ou x igual a 1. Esses são os números críticos no intervalo aberto 0,3. Tá? Veja, não tem nenhum número crítico onde a função não seja diferenciável. Só tem número crítico para essa função do tipo derivada igual a 0. Tá? Então,
Dentro do intervalo aberto 0,3, os candidatos são x igual a menos 1 e x igual a 1. Além disso, eu preciso juntar entre os candidatos os extremos x igual a 0 e x igual a 3, que são os extremos do intervalo. Depois eu avalio a função nesse conjunto de candidatos, em menos 1, em 1, em 0 e em 3. Aí eu calculo, f de menos 1 é menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1, mais 1. Isso aqui é menos 1, mais 3, 2, mais 1, 3. f de 1 é 1 ao cubo, menos 3 vezes 1, mais 1. Então, é 2, é 1, menos 3, menos 2 mais 1 é menos 1. f de 0 é 0 ao cubo, menos 3 vezes 0, mais 1. Então, isso aqui dá 1, mais 1. E f de 3 é 3 ao cubo, menos 3 vezes 3, mais 1. 3 ao cubo menos 3 ao quadrado é 3 vezes 3 ao quadrado menos 1 vezes 3 ao quadrado, é 2 vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 9, que é 18. 18 mais 1, 19. Tem 1000 maneiras diferentes de você fazer essas contas. Eu resolvi fazer dessa maneira porque se aqui fosse 3 à décima menos 3 à nona, vocês iam ficar enrascados, né? Então, 3 à décima menos 3 à nona é 2 vezes 3 à oitava, pelo mesmo procedimento. Isso aqui, bom, de qualquer maneira, f de 3 deu 19. Aí eu olho para os valores, 3, menos 1, 1 e 19. E eu seleciono. O maior valor possível de f no intervalo 0,3 é atingido no extremo x igual a 3 e é igual a 19. O menor valor possível de f no intervalo 0,3 é menos 1 e é atingido em x igual a 1. Então, x igual a 1 é ponto de mínimo global dessa função no intervalo 0,3 fechado. f de 1 é o valor mínimo global da função f de x no intervalo fechado 0,3. x igual a 3, o extremo à direita do intervalo, é o ponto de máximo global da função f de x, restrita ao intervalo 0,3. E f de 3 igual a 19. 19 é o valor máximo global de f, restrito ao intervalo fechado 0,3. Tá. Bem, nós vamos ver mais exemplos de otimização, de problemas de otimização durante a aula síncrona, durante a atividade síncrona, tá? Mas a ideia é sempre aplicar esse tipo de resultado. Sempre aplicar o teorema do valor extremo e o teorema de Fermat, identificar os candidatos e avaliar as funções, a função dos candidatos e identificar o maior valor possível e o menor valor possível entre os valores de f avaliado dos candidatos. Tá? Isso quando a gente estiver otimizando uma função no intervalo fechado. Tá? Do intervalo não fechado, intervalo aberto, a reta toda, etc., aí entram outras questões e nós vamos discutir isso tudo durante a aula síncrona.